E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Neste exato momento, as ações lá fora estão caindo muito, né, Pete? É show. coisa de uns 3 a 6 meses, as ações caíram muito. Muito triste, gente. Principalmente as ações tech, né? Em contrapartida, o mercado tradicional, bancos, seguradoras, até por aqui estão indo bem as ações. Então ficou a questão tech para baixo, né? O que eu gostaria de perguntar para você primeiro, tá? E depois a gente fala de valuation, né? Porque a vida real acontece para que depois as coisas tenham valor. Sim. Então, o que eu estou imaginando? Se as ações caíram, é porque o mercado não está tão bom. Né? Alguma coisa aconteceu. Você é bem sardinha, hein, Charles? Não, você que... É porque as ações elas vão refletir o lucro e a situação das empresas, né? Muita gente que assiste, a gente acha que é tudo por acaso. Você teve recentemente no Vale do Silício, né? Você já enxergou uma mudança lá nessas empresas? Você acha que isso já vem acontecendo? Elas estão contratando menos, elas estão investindo menos. O que está acontecendo que aí acaba refletindo no preço? O que você sentiu nesse giro que você fez lá? Legal. Eu não entendo nada de bolsa de valores, acho que é bem importante. Mas por isso dizer que a isso, gente né? Sou do universo. Isso, te chamou aqui para entender Legal. exatamente que vive a empresa. Não se Legal. preocupa com isso. Não, perfeito. Então, bom, minha visão, que pode estar muito enviesada, é o contrário, né? É que todas as questões em torno das empresas de tecnologia, como a gasolina, como a guerra na Ucrânia, como a pandemia e tudo mais, impactaram nas empresas e, consequentemente, elas começaram a ter alguns comportamentos. Então, por exemplo, há 3 semanas atrás, eu fui para o Vale do Silício com o Thiago Nigro e lá eu construí um roteiro onde a gente almoçou com algumas pessoas, tomou café com algumas pessoas, conheceu algumas empresas. E em um desses almoços, a gente almoçou com uma pessoa que trabalha na Netflix. Ótimo. E foi muito legal a gente bater um papo com essa pessoa, porque tinha acabado de ser anunciado que ela não tinha conseguido... Teve uma perda gigantesca de usuários, que também teve impacto na guerra da Ucrânia, porque eles saíram da Ucrânia, logo a quantidade de usuários de lá também diminuiu. Se esvaiu. Na Se Rússia esvaiu. foram 700 mil usuários a menos. Exatamente. Então isso teve um impacto. Não foi apenas esse impacto, né? Mas as coisas começaram a ser modificadas dentro da sua estrutura organizacional. Então, vou dar um exemplo. A Netflix, da primeira vez que eu fui lá em 2018, 2019, eu lembro que esse meu amigo que é desenvolvedor sênior falou, a gente só contrata programador sênior aqui. A gente não contrata programadores menos do que o nível mais alto. E o salário pago é de mais ou menos, em média, $500 mil por ano. É o melhor salário do Vale do Silício. Pitão, pausa, Pitão. Cara, eu vi Coloca você... aquela música da Carolina Dickman na novela... Eu não sei qual que era. Qual que era a novela? Cara, Pitão, o que você faria com $500 mil? Eu nem sei Você se eu mereço. dizendo um programador sênior, então até um determinado Sênior tempo não atrás... precisa ser velho. Não. Explica pra gente o que é um programador sênior, só pra gente dar essa pausa depois continuar. Legal, claro. A gente tem alguns níveis, né? Aqui no Brasil, por exemplo, quando alguém entra numa empresa no primeiro nível, a gente chama de júnior, depois ele vai pra pleno, depois ele chega em sênior. Nos Estados Unidos, principalmente, algumas empresas do Brasil tentam fazer isso, mas nos Estados Unidos é muito verdade aquela questão da carreira em Y, onde depois você chega em sênior, você pode ir pra gestão, ou você pode continuar como uma pessoa técnica. E aí tem outros níveis, né? Depois do senior, a gente tem o staff engineer, depois a gente tem o principal engineer, e às vezes, quando você chega no mesmo nível de um diretor, você é distinguished, é outro nome. Tá. A questão é, Aí quando você chega no nível sênior, né? E por que eu tô dizendo isso? Porque é muito diferente das outras empresas do Vale do Silício. As outras empresas, elas fazem, por exemplo, contratação de estagiário, o Summer, né? Traz os estagiários que estudam em Stanford, em Berkeley, por exemplo, que é ali pertinho, pra fazer o período de estágio de férias, mas a Netflix não. Como ela tava num período de crescimento muito agressivo, ela também investiu muita grana nos seus funcionários, numa cultura, né, de comida, disso, daquilo outro, como várias outras. Depois a gente pode falar sobre marca empregadora e por que elas investiram tanto nesse tipo de... pra ajudar na retenção, né, de alguma forma, e como que a gente enxerga isso hoje. Mas o ponto é, nessa conversa com esse meu amigo, ele deixou muito claro, vamos começar a contratar pleno. Vamos começar a contratar pessoas... Exatamente, porque, como eu falei, eles pagavam o maior salário, pagavam o maior salário do Vale do Silício para que você não tivesse que se importar. Mas eles também demitem muito facilmente.
Então, tipo, eu contrato você pelo maior valor, só que se eu também precisar fazer um corte aqui, tipo, eu vou tirar sem dó. E agora eles começaram com esse movimento de contratação de pessoas com menor nível de senioridade, consequentemente também pagando menos. O Então, esse é Lambert momento- perguntou, o CEO da Netflix, que até o Brothersaço demitiu 250 funcionários, é verdade? Eu não sei do número exato, mas eu sei que eles vêm fazendo uma quantidade Uma de poda. demissões. Exato. Uma poda. Tem um site muito legal chamado Layoffs, não vou lembrar exatamente, mas depois eu posso passar para vocês, onde ele diz quais são as demissões feitas pelas empresas, principalmente dos Estados Unidos, tem como você fazer o recorte, e a quantidade de demissões, principalmente da Meta, tem sido muito gigante nos últimos meses. Meta que você diz é o Facebook. Tá. Então, pra gente complementar, o que você viu nesse giro seria o quê? Menos investimento, mais demissão? Uma segurada Tá. de investimento, muito mais criteriosa do que vinha sendo feita, né, de uma maneira talvez um pouco desenfreada. O Urit mesmo, ele fala que é tipo uma ilusão coletiva, né, uma falta de bom senso muito grande na visão dele. Mas sem dúvida agora uma segurada e também uma redução de custos para conseguir segurar, porque essas empresas, querendo ou não, elas vivem de dívidas, né, ou de acionistas e tudo mais. Então elas precisaram dar uma seguradinha. Tá. Excelente. Mateuzinho, eles são muito viajados, Charles. Sabe como é que é a minha vida? Eu fico trampando e morando na Zona Leste de São Paulo. Aí, de sexta, eu venho aqui pra Barueri, já me acho chique pra boné. E aí, de fim de semana, eu vou visitar meus parentes em Osasco. É o máximo que eu já fui na minha vida. Mas eles foram no Vale do Silício. O Mateuzinho da Modaran também foi pro Vale do Silício dar umas palestras lá, ensinar a galera da Microsoft como é que faz aquela porra Valuation, funcionar. né? Exato. Ensinar como programa E no Excel. já que ela falou da Netflix Sim. e da Meta, você talvez faça cobertura dessas empresas, né? As ações das duas acabaram caindo muito, né? Sim. O que você olha pelo lado financeiro, de valuation, de tudo? O que mudou nesses últimos 6 meses? Porque antes era só farra, né? Sim. Elas iam crescer para sempre. E agora? Cara, lá na Inside a gente tem uma visão bastante pé no chão, né? Então, um tempo atrás, o ano passado, principalmente, quando o mercado estava botando muita expectativa de crescimento, teve até uma live que eu fiz com o Pitão que eu falei sobre isso em Netflix. Eu falei, cara, o cara já tem 220 milhões de pessoas, Que de é mais que a assinantes. população do Brasil. Você espera o quê? Que o cara cresça mais 40 milhões nesse ano? Tem Então, todo- assim, tem é uma que nascer expectativa muita surreal. criança. Exato, é uma expectativa surreal, né? Mas como o dinheiro estava tão barato, né? O dinheiro perdeu o valor, então eles vão ter que apostar em crescimento mesmo e coloca expectativas irreais, né? Nesse momento agora, o que a gente vê é o pêndulo, né? Passando para o lado do pessimismo, né? Então, claro, teve a queda de assinantes, foi 200 mil negativo, né? O que o mercado não gostou foi que o Netflix pontuou que ele acha que ele vai perder mais 2 milhões no próximo Isso, trimestre. mais 2 milhões. Aham. Né? Porque vocês ficam compartilhando a assinatura, tô de olho em você. Porque realmente perder 200 mil assinantes no universo de 200 e poucos milhões 224 milhões não é impacta exato. quase nada. Percentualmente é muito pouco, né? E Ela eles continua sendo a maior. Continua sendo maior. E eles subiram o preço, né? Então Subiram. acaba que até compensa. Mas esses 2 milhões acabaram pesando muito, né? Tipo, a gente fala, ó, perdemos aqui 200. O guidance Mas deixou tem todo um mundo em ponto choque. importante dessa questão, só um parênteses rápido, Pode falar. é que tem a questão dos 2 milhões que eles trouxeram como projeção, mas a gente olha para o mercado e a gente vê também um inflado de outros streamings nascendo. Então, quando a gente olha para o olha aí. mercado, a gente começa a ver um movimento de outras empresas sustentáveis, como a Disney, por exemplo, que é uma empresa que tem ela é uma empresa segura, assim, mais Sim. ou menos nesse sentido, né? Tem um ativo por trás de marca muito Exato, maior. né? ela é consistente e querendo ou não, isso também foi uma coisa que a gente conversou lá no Vale do Silício, essas outras plataformas de streaming, elas são de nicho. Elas escolheram. E a Netflix, ela vem numa crescente muito grande de generalismo. Então a gente até conversou sobre, poxa, talvez ela vai ter que escolher um nicho para poder atuar, como as outras estão atuando e querendo ou não, tendo foco, você consegue muitas das vezes